Não. Boa noite, meu amigo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá tranquilo. Tá dando para ouvir. Ah. Deixa eu saber se você está me ouvindo bem. Sim, tô ouvindo. Pronto. Boa noite. Boa noite. São 7h01, também pontual no negócio. Quero dizer a você que muito obrigado pela participação. Olha o que eu tenho aqui. Minhas riquezas aqui. Né? Coleção completa. Avisar as pessoas que vão assistir, outras pessoas também que não vão assistir, mas vão assistir no Instagram, né? Vai ser salva e vou passar no Instagram. Eu quero dizer que obrigado pela participação de todos. Podem fazer perguntas. E muito obrigado. Estamos com Silvio Ribeiro. Grande Silvio Ribeiro. Né? Então, tem mais de 40 anos aí de carreira. Dizer que é 30, mas eu acho que é uns 40, né, Silvio? Olha, rabiscar de carreira não sei, mas rabiscando eu estou há muito tempo. É a maneira que a gente tem de dizer, né? Mas tem um bocado de tempo, né? Mas vamos falar hoje aqui, trocar umas ideias sobre os trabalhos de Silvio Ribeiro, né? Que são vários, é extenso o trabalho dele, né? São muitos anos de carreira. Esse grande livro, bacana mesmo, um livro de qualidade mesmo, HQs, e outros livros que vão ser lançados agora em 2022, né? Essas antologias dele, né? Que essa daqui data de trabalhos de 86, né? Mas eu acredito que tem muita coisa para se falar, né? A gente tem só uma hora aqui, não dá para falar a vida completa de um artista, mas dá para a gente resumir o essencial, falar também da participação dele, que a gente está no Catarse também. Ele está participando com ilustrações e HQ também, uma HQ também na revista Sarcófago X. E, por sinal, a gente está muito bem, mas eu espero que melhore mais ainda para a gente bater essa meta aí. Mas, independente disso, a gente vai publicar de um jeito ou de outro. Isso é o certo. Né? Vai ser publicada ela. O importante é isso. Então, as palavras aqui ficam a cargo de Silvio Ribeiro. Silvio, boa noite. Quero que você se apresente aí e pode falar à vontade aí. Fale do começo da sua trajetória um pouco, né, o que inspirou a ser artista, né? Bom, na verdade, o que acontece? Eu, como a maioria dos artistas, comecei a rabiscar lá pelos 5, 6 anos de idade. Nessa época, a maioria das crianças gosta de desenhar e tal, mas muitas delas param e eu fui uma das que continuei. Então, a minha vida toda foi rabiscando, sempre tentando fazer melhor, assim, com um grau de autocrítica muito grande, sempre uma grande satisfação. E esse tipo de coisa me ajudou muito, me ajudou a evoluir, né? Nunca tanto satisfeito. Eu confesso que até hoje, né, não estou satisfeito, eu ainda não sei nem 10% do que eu quero aprender. Espero morrer aprendendo, espero morrer com 200 anos e aprendendo. Sobre o meu trabalho, na verdade, sobre o meu trabalho, o que acontece? Eu me desviei um pouco do meu caminho. Eu acabei chegando, quando eu terminei o segundo grau, eu pensei, o que eu faço agora? Sigo a carreira de artes, no caso, ou faço alguma coisa que dê mais dinheiro? E o que acontece é que eu sempre tive uma vida meio complicada, sabe? Nunca faltou nada na minha casa, mas eu nunca tive dinheiro para nada. Sempre tive que batalhar cada tostão, cada coisinha. Quando eu queria comprar uma revistinha tal, ia lá, juntava jornal velho, vendia ferro velho, e sempre tinha meu dinheiro para colecionar meus vizinhos. Então, a minha juventude foi muito assim, difícil nesse aspecto, financeiramente.
Então, aí, quando eu terminei o meu segundo grau, estava com uns 18 anos, 17, 18 anos, que eu ainda fiz um curso técnico, então meu segundo grau foram 4 anos, não foram 3, que é o normal. E eu tinha feito o curso de eletrônica, técnico em eletrônica. Aí chegou no momento de Certo. decidir que faculdade eu faria, aí eu pensei comigo assim, bom, eu vou fazer um curso de artes e tal, a faculdade de artes, vou fazer o que depois da vida? Vou ser professorzinho, dar aula em, sabe, em coleginho, ia continuar me faltando dinheiro. E como na época a engenharia era o boom da engenharia eletrônica no Brasil, isso por volta de 80, início da década de 80, aí eu preferi fazer engenharia eletrônica. Fiz a engenharia eletrônica, mas mesmo assim, fazendo a engenharia, eu me dividi o meu tempo com o desenho. É o tipo da coisa que eu não consegui largar. Chegou até o momento, uma época eu tentei largar, fiquei alguns anos sem desenhar, mas isso é um vício, então é quase impossível desistir. Mas o que aconteceu? Que me formei em engenharia, trabalhei 4 a 5 anos, e aí a empresa que eu trabalhava quebrou. Eu me transferi para uma empresa menor do grupo, onde eu não me adaptei e acabaram me demitindo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei vários anos desempregado, tive proposta para voltar para a engenharia, mas aí eu resolvi mudar. Eu estava com 30 anos, já 30, 31 anos, eu resolvi mudar. Fiquei vários anos desempregado e acabei conseguindo, graças aos meus desenhos, eu consegui um emprego como editor de arte, profissão da qual eu não Sim. sabia coisa nenhuma, eu só sabia desenhar. Foi o que me deu o emprego, foi quando eu mostrei para os diretores da empresa a minha pasta com desenhos. Aí me contrataram na hora. Só que eu não sabia coisa nenhuma. Tanto é que no primeiro mês de trabalho me ameaçaram de demitir 2 vezes. Só que eu me conheci, eu sei uma pessoa muito dedicada, muito esforçada em tudo que eu faço. Eu sou de uma época, por exemplo, que não tinha internet, nada disso. Até para te conseguir um livro de desenho era algo muito difícil. Primeiro porque não tinha dinheiro. E segundo porque as publicações aqui, a maioria era estrangeira e poucas chegavam. Então, tudo que eu aprendi, eu tive que cavar muito fundo para aprender. Mas até, de certa forma, isso foi bom, porque agora isso me permitiu, todo esse conhecimento que eu adquiri durante anos, a publicar este livro de desenho, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Então, o que aconteceu? Eu acabei indo trabalhar como editor de arte, onde eu trabalhei 24 anos. Nesses 24 anos, eu fiz muitas ilustrações para grandes empresas nacionais e multinacionais. Eu fiz vários projetos gráficos também, a parte de design gráfico. Eu É a fiz, década de cheguei a fazer 80, né? publicações que foram para mais de 100 países. É Oi? a década de 80, né? Não entendi? É a década de 80, né? Isso, na verdade, eu me formei em 87 na engenharia. Eu já estava fazendo 2 anos de estágio, aí em tipo 90, 91 foi que aconteceu de eu sair da engenharia, e aí foi quando eu Sim. procurei um caminho novo. Então já era no início da década de 90 isso. E aí, a partir daí, eu trabalhei durante 24 anos, como eu disse, fiz publicações que foram para mais de 100 países, em 3 línguas, espanhol, inglês, português. Eu tive muitos trabalhos que naquela época eu nem vi o resultado. O pessoal me mandava, por exemplo, uma vez um pessoal lá de Portugal me pediu para fazer um trabalho sobre o carnaval em Pernambuco, carnaval no Rio de Janeiro, carnaval na Bahia. Aí eu fiz várias ilustrações, só para botei num CD naquela época, era um CD que tu fazia, não era por e-mail, e remeti para Portugal. Nunca nem vi publicado. Como outros trabalhos também. Uma vez eu fiz um cartaz para um evento que teve na França de empresas de petróleo, grandes empresas de petróleo, e também não vi publicado. Eu sei que fez sucesso. Só que acontece, enquanto eu estava na engenharia, mesmo quando eu estava na engenharia, eu nunca parei de desenhar. E nos meus tempos, nas minhas horas livres, eu fazia minhas histórias em quadrinhos. Tinha uma época que eu tinha um quadrinho com um amigo aqui de Pelotas, e na verdade o fanzine era dele, mas aí ele estava desistindo do fanzine porque os colegas deles todos abandonaram ele estava sozinho. Aí me juntei com ele, a gente fez um esqueminha lá que eu imprimia tudo aqui em Porto Alegre, mandava metade para ele lá e ele distribuía metade e distribuía outra metade. E todas aquelas histórias em quadrinhos da época eu estava na engenharia ali, muitas delas eu publicava nesse fanzine, que era o Manicomics. Foi o primeiro Manicomics, depois apareceu mais um ou dois Manicomics pelo Brasil. Mas esse foi o primeiro, na década de 80 ainda. Até essas histórias em quadrinhos da época da engenharia eu publiquei agora numa coletânea, até que tu tem ela aí, que são essas histórias em quadrinhos, muitas histórias de super-heróis, estilo muito Marvel da época e tal.
que é um estilo que eu não faço mais. Mas, como eu disse, aí faz parte da minha história. Bom, aí com o tempo que aconteceu, eu trabalhando como editor de arte, eu tinha grande facilidade para publicar. Atualmente eu tenho conhecimento de toda a parte gráfica de uma revista, eu mesmo faço minhas publicações, eu faço o projeto gráfico, eu faço a diagramação, eu entro em contato com as gráficas, eu banco minhas publicações, porque eu também sou uma pessoa assim que, além de ser um pouco individualista, na verdade eu sou muito individualista, mas até nem por, porque eu quero, é porque eu não encontrei a parceria ideal quando eu precisava. Tanto é que eu acabei tendo que aprender a escrever meus próprios roteiros, então eu desenho, eu escrevo meus roteiros, agora também uns tempos aí, esse ano, publiquei um livro com contos, ou contos de histórias em quadrinhos, contos de terror, de fantasia, ficção, que eu iria usar como roteiros para a história em quadrinho, mas aí eram tantos contos, eu escrevi 25, eu resolvi publicar este livro aí. E já estou agora com mais 20 pronto para uma próxima edição no ano que vem. Mas o que aconteceu? Aí, como eu tenho conhecimento de toda essa gráfica, Fran, se tu quiser me interromper alguma questão, fica à vontade, tá? Sabe que eu falo, quando eu começo a falar, eu não só paro uma mais. ressalva aqui. Eu vou lhe cortar só um instantinho. Tem aqui o João Guinardi, bacana, gente fina, um fã seu também, igual a mim também. Tem também suas HQs também, João Guinardi, obrigado pela participação. Boa noite, meu amigo, Feliz Natal para todos, obrigado. A live aqui com o Silvio Ribeiro é top. Pessoal, vão aparecendo aí, pode mandar pergunta, eu vou respondendo e agradecendo. Vão mandando pergunta que eu vejo o nome e vou agradecendo, viu? Estamos com o Silvio Ribeiro, falando um pouco da trajetória dele, é extensa, mas a gente vai resumir aqui um pouco, mostra os trabalhos dele, as HQs dele, né? E alguns outros trabalhos dele aqui. Pode continuar, amigo Silvio. Na verdade, como tu disse, realmente tem que resumir, porque eu tive tantos fatos, tantas oportunidades que deram erradas, que foi mais uma coisa que me fez, assim, fazer as coisas por minha conta própria. Hoje eu sou um autor independente e eu não tenho interesse nenhum em trabalhar em editora nenhuma. Até se alguma editora quiser fazer alguma parceria comigo, eu faço. Mas, assim, tive proposta para desenhar para fora do país, eu não aceitei, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, eu não aceitei por quê? Como eu disse, além de ser uma pessoa individualista, eu sou uma pessoa que eu sempre tive problema com chefia. É da minha natureza. O que eu vou fazer? Eu costumo dizer para as pessoas que se eu fosse meu chefe, eu me demitia. Pronto. Porque eu nunca aceitei, nunca aceitei imposição nenhuma de ninguém. E aí eu vejo, às vezes, algumas pessoas aí que são obrigadas a desenhar 30, 40 páginas de história em quadrinho para depois o pessoal tirar meia dúzia delas, sabe? Isso é o tipo da coisa que eu nunca faria. Mas eu sei que muitas pessoas aí com aquela ânsia, com aquele desejo de publicar história em quadrinho, às vezes nos Estados Unidos ou em outra parte do mundo, eles se sujeitam a qualquer coisa. E eu não sou assim. Eu, graças a Deus, eu tenho a minha vida financeira organizada. Eu trabalhei para isso durante esses 24 anos. Agora fazem 2 anos que a empresa que eu trabalhava praticamente fechou. Então, eu resolvi, assim, não trabalhar mais formalmente. Esse negócio de um horário de trabalho, para mim, não serve mais. No momento, não estou parado, só me dedicando às minhas publicações, aos meus livros. No passado, dei muitas aulas de desenho, workshops de desenho, de pintura, de nanquim. Pretendo agora, quando amainar essa situação aí da pandemia, quando a coisa começar a melhorar, recomeçar a dar algumas aulas de desenho, de nanquim, de pintura, de quadrinhos, coisas que eu gosto de fazer. Já tem até, inclusive, um pessoal aqui de Porto Alegre, gente muito finíssima, que a gente já tem meio que um acordo, assim, conversado já. Uma hora dessa eu procuro eles e a gente recomeça. Mas também é tipo da coisa assim que eu faço mais porque eu gosto. Porque o que acontece comigo é que eu faço arte, eu faço meus livros, essas coisas, porque eu gosto muito de espalhar conhecimento, eu gosto de ver as pessoas. Uma coisa que me deixa mais feliz na vida é quando eu pego um aluno que o cara se dedica. E quando o cara contesta, eu gosto de pessoas que contestam, eu gosto de pessoas que querem entender por que as coisas funcionam, e não só aquelas pessoas que repetem. Inclusive, nesse meu livro, tem várias filosofias, e uma das filosofias é justamente essa, tu entender o que tu está desenhando. Porque o que acontece é que muitas pessoas, quando começam, elas copiam outros artistas.
Aí o artista vai lá, faz formas, faz manchas, e elas só repetem igual. E com esse meu livro, não. Com esse meu livro, eu quero que as pessoas entendam o que está fazendo. Entendam. Porque eu já cometi esse erro também quando eu era mais jovem. Eu também copiava artistas sem saber o que eu estava fazendo. Mas em determinado momento da minha vida aconteceu um episódio onde eu comecei a pensar melhor. E aí eu decidi que eu precisava entender desenho. Então, o meu livro, esse aí é todo ele voltado para isso, para a pessoa entender. Não adianta tu fazer assim um livro com 1 milhão de exemplos. Por exemplo, só um aspecto que eu digo, por exemplo, o pessoal às vezes faz livros aí de 200 páginas, como desenhar a cabeça. Aí depois, na posição tal, como desenhar a mão. Aí ele pega e bota assim 1.000 exemplos da mão numa posição, tá? Bota 1.000 exemplos. Aí o cara sai lá copiando aqueles 1.000 exemplos. Aí, de repente, assim, na vida dele, ele precisa desenhar a posição 1.001. Aí não tem no livro, ele só aprendeu 1.000, e a 1.001. Então, o que acontece? Aí não sabe. Então, meu livro, a filosofia, é justamente essa, é entender. Tu vai ter alguns exemplos, tem exemplos passo a passo, mas tu não vai encontrar 1.000 exemplos de coisa nenhuma no meu livro. Tu vai entender, tu vai encontrar ali como as coisas funcionam. Aí tu vai poder fazer a mão, a cabeça, seja lá o que tu quiser, na posição que tu desejar. Então, essa é uma das filosofias do meu livro. Outra filosofia interessante que eu coloquei aí é a seguinte: às vezes uma pessoa vê uma figura ela super complexa e ela se assusta. Ela, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas a pessoa tem que pensar o seguinte: uma figura complexa nada mais é do que o somatório de coisas simples. Então, nesse meu livro aí, eu ensino a pessoa a desenhar ali uma pedrinha, uma árvorezinha, sabe, uma madeirinha, uma coisa. Aí depois eu junto tudo aquilo, a pessoa tem uma paisagem, entendeu? Então, essa é do simples ao complexo. O complexo nada mais é do que a junção de várias coisas simples. Então, esse livro aí, já que eu estou falando do livro agora, este é o livro mais completo de desenho artístico que o pessoal pode encontrar, tanto nacional quanto estrangeiro. Tu não vai encontrar um livro no Brasil e nem um livro estrangeiro que aborde tantos temas relacionados ao desenho e à pintura como esse aí. Assim, ó, e não apenas desenho e pintura, eu ainda fui além, ainda botei um capítulo sobre arte digital e mais um capítulo sobre história em quadrinho, com aquilo que é necessário para desenhar história em quadrinho. Não o que você vê, às vezes, nos livros, tem alguns livros estrangeiros, aí tem um autor estrangeiro, que eu não lembro o nome dele agora, que ele fez um livro de história em quadrinho, ensinando história em quadrinho. Tem 300 páginas. Aí depois ele fez o número 2, que é a continuação, mais 300, e aí vai. Daqui a pouco ele tem 900 páginas ensinando a fazer história em quadrinho. Isso aí não ensina ninguém. Isso é uma grande perda de tempo. História em quadrinho não é nada do outro mundo. Tu tem que aprender como fazer um roteiro, como contar a tua história. Tu tem que entender o que é importante tu mostrar, que não mostrar. Todas as teorias básicas. Tipo assim, por exemplo, eu vejo muita gente que repete na figura o mesmo que está no texto. Isso aí é uma coisa que não se faz. Então, eu não apenas mostro o que tu tem que fazer, mas algumas coisas que tu também não deve fazer. Falo sobre contraste. Olha, o que tem nesse capítulo de quadrinhos, são 20 e poucas páginas, é o mais do que suficiente para uma pessoa desenhar quadrinhos sem ficar inventando livros de 200, 300, 1.000 páginas. Então, o livro é todo assim, sabe? É um livro super completo, vai desde materiais de desenho e pintura, aí vem natureza morta, né? vem perspectiva, pintura, arte digital, perspectiva como tu não vai encontrar em nenhum livro. Tu vai encontrar, digamos assim, um livro com 1 milhão de páginas com perspectiva, mas tem muitas coisas que tu não vai encontrar. Uma coisa, por exemplo, que tu pode procurar aí no YouTube, se tu quiser, pode procurar qualquer livro que tu procura, de perspectiva nacional ou estrangeiro. Perspectiva com 3 pontos de fuga. Sim, tá cheio de vídeos com perspectiva de 3 pontos de fuga, livro, mas ninguém te explica realmente como é feita a divisão usando 3 pontos de fuga. A divisão, digamos assim, desenha um prédio com 3 pontos de fuga. Qual é a divisão certa do andar? O que as pessoas fazem é sair chutando. Ele mostra, bota os 3 pontos de fuga, faz a figura e depois sai chutando. No meu caso, eu não chuto, eu mostro como é feito isso. Então, tem coisas aí, por exemplo, que quando eu fui me preparar para fazer o livro, eu encontrei, pesquisei em livros europeus e tinha coisas erradas. Coisas erradas. Eu tive que desenvolver a forma correta de fazer para colocar no meu livro. Então, esse livro, além de perspectiva, depois ele tem
paisagens, ele tem tudo sobre luz e sombra de uma forma técnica, você vai entender como é que se forma a luz, a sombra e tal. Depois tem animais, uma pequena parte sobre animais, aí depois vem uma parte mais extensa, que é sobre figura humana. E toda essa parte eu ensino como você deve fazer para estudar. Tem exemplos, mas também tem muitas dicas de como você tem que fazer para estudar. Sabe, o livro, se tem uma ideia, o próprio prefácio que eu coloquei no livro, se você ler, você vai tirar dali muitos ensinamentos. Vai tirar muitos ensinamentos. Aí depois tem toda a parte humana, aí depois eu ensino como usar o nanquim, e o nanquim que eu uso é só com materiais tradicionais, que é pincel e penas. Canetas, fluido contínuo ou canetinha, é só para desenhar linhas retas com régua. Mais nada. O resto é só pincéis e penas. Ensino também nanquim aguado, ou aguada de nanquim, como o pessoal chamava antigamente. Aí depois tem o capítulo de arte digital, onde eu ensino o meu método de fazer arte digital, onde você vai conseguir fazer uma ilustração super complexa em 4 horas. Eu usei esse método profissionalmente, até no início eu falei de um cartaz que eu fiz para era uma plataforma de petróleo vista debaixo do fundo do mar. Foi um evento que teve na França. A própria pessoa que me contratou depois falou, olha, o teu cartaz foi elogiado, o pessoal tudo queria saber quem tinha feito. Um trabalho feito em 4 horas. E aí, por fim, como eu tinha dito, a parte de história em quadrinho, onde eu ensino tudo necessário de história em quadrinho, também como fazer um roteiro, ainda coloco uma página passo a passo, desde do layout, da criação das cenas, depois a parte do o lápis na folha correta, depois a arte final, a nanquim, e por fim o letreiramento, que atualmente a gente faz no software. Eu faço no Photoshop porque eu trabalho melhor no Photoshop. Algumas pessoas gostam de fazer no Corel, também dá para fazer no InDesign, se quiser. Eu ainda prefiro o Photoshop. Tá? Aí tem algumas coisas básicas que as pessoas têm que aprender. Por exemplo, a questão do balão, que o balão transmite emoção. Então, isso meio que foi padronizado. Um balão de grito é uma coisa, o balão de um instrumento eletrônico é outro, o balão da fala normal é outro. Isso é tudo padronizado. Isso é para a pessoa ter uma referência. Para todos fazerem mais ou menos da mesma forma, para que seja possível entender, para qualquer um que pegue a revista. Aí eu faço sobre a parte da diagramação dos quadrinhos, a forma tradicional e a forma mais moderna, sabe? Também é tudo ensinamento e a pessoa escolhe trabalhar da forma que vai achar melhor depois. Bom, mas o que aconteceu? Esse livro aí tem história. Esse livro é a segunda edição agora. E esse livro, ele começou... A primeira edição dele foi em 2014. E aí esgotou rapidamente. Então o pessoal começou a me pedir, de tanto me pedir, eu resolvi fazer essa segunda edição, que é uma edição totalmente realizada. Para a primeira edição, eu demorei 5 anos trabalhando nesse livro. 5 anos para elaborar esse livro. Não foi um livro feito para vender. Se um livro feito para vender, eu tinha feito eu mesmo. Foi um livro para divulgar, para espalhar conhecimento. O livro foi 5 anos, e agora, para essa segunda edição, agora em 2021, eu fiquei mais um ano só revisando, melhorando algumas coisas, acrescentando alguns exemplos, modificando algumas coisas, para ficar melhor ainda. Mas o que aconteceu? Quando eu ainda estava trabalhando como editor de arte, em 2005, eu fiz uma primeira experiência. Eu peguei trabalhos a nanquim, trabalhos a lápis, alguns trabalhos coloridos no Photoshop, e também mais 2 telas a óleo, e publiquei um pequeno álbum. Não me lembro nem quantas páginas tinha, acho que tinha umas 60 páginas. Eu não sei se... Essa eu acho que o Ferg não tem aí, não sei se tu tem aí. Se não tiver, uma hora dessa última. É de 2005. Então, o que aconteceu? Isso em 2005. Aí, em 2009, eu comecei a trabalhar nesse método para fazer as ilustrações digitais. E o que aconteceu? Como o primeiro livro não era muito conhecido, o livro teve pouca saída, o primeiro, eu resolvi fazer o seguinte, eu fiz o livro todo, sobre ensinando arte digital ao meu modo, e botei na internet um PDF com uma boa resolução gratuitamente, para quem quisesse baixar. O que aconteceu? Para minha surpresa, eu comecei a receber e-mails, messages, pessoas entrando em contato comigo, professores de universidades que estavam usando o meu livro em salas de aula, isso em várias universidades do país. Estavam usando meu livro em sala de aula e estavam recomendando para os alunos. Então, o que aconteceu? Aí eu acabei depois resolvendo imprimir ele em papel.
e foi um livro que fez um ótimo sucesso. Isso foi em 2009. Cheguei até, inclusive, entrar em contato comigo, representantes de uma universidade de São Paulo, me pedindo para dar uma assessoria, que eles queriam criar um curso de design, né? Isso era 2009, queriam criar um curso de design na universidade, e aí acabei dando assessoria para eles para criar o tal curso de design. Mas o que aconteceu? Aí que eu publiquei esse livro, aconteceu que o pessoal começou assim, Silvio, por que não me faz um livro que ensine tal coisa? Aí um outro lá, Silvio, por que não ensina um livro que faz tal coisa? Então cada um queria aprender uma coisa diferente. Aí eu pensei comigo, por que eu não junto alguns desenhos, alguma coisa, eu vou lá e faço um livro ensinando tudo. Só que eu pensei que eu ia só fazer isso, que eu ia juntar alguns desenhos que eu tinha pronto e fazer uns textos e estava resolvido. Acabei, no fim, fazendo mais de 1000 desenhos, mais de 1000 trabalhos para esse livro, sendo que desses 1000 eu fiz uma seleção. Esse livro ele tem 224 páginas, ele deve ter umas 500 e poucas imagens, que eu fiz uma seleção rigorosa. Porque, assim, quando eu não gosto de uma coisa, eu simplesmente apago e faço de novo, eu boto fora. Eu só mostro o melhor. E eu procuro sempre mostrar o melhor, sempre fazer o melhor. Os meus amigos que me conhecem sabem a importância que eu dou para a qualidade das coisas. Se eu tiver que gastar mais, eu gasto, mesmo que eu tenha um retorno melhor, não me importa. Menor, não importa. Tanto que para mim, o importante é a qualidade. A página dele aqui é tão grossa. As páginas tão grossas, parece 2 páginas, né? Você pega na página, parece que é 2 páginas. Que, na verdade, nossa, vai. Como tinha muitas imagens coloridas, e mesmo as preto e branco, tem muita massa de preto e tal, eu usei um papel colchê brilho 150 gramas, papel bem encorpado. E a capa, como tu mostrou aí, é uma capa dura, ainda com verniz localizado, ou seja, gastei tudo que eu tinha que gastar. E não quis nem saber, porque eu queria apresentar um trabalho, além da qualidade do conteúdo, um trabalho de qualidade gráfica, assim, profissional. Então, o que aconteceu? Aí eu pensei que eu ia apenas fazer alguns uns desenhos mais, uns textos e ia publicar um livro. Mas, como eu digo, a minha autocrítica é muito grande, eu acabei, no fim, trabalhando 5 anos nesse livro. E, às vezes, no meio do caminho, quando alguma coisa não acontecia como eu queria, se fosse necessário, eu parava meses treinando e aprendendo para desenvolver mais, para poder mostrar para as pessoas. Só da pintura, por exemplo, quando comecei a pintar, eu tinha 17 anos, o primeiro curso de desenho que eu fiz. Só que naquela época a gente usava, na sala de aula, a gente usava guache, têmpera. E aí são uns 10 anos depois que comecei a pintar por minha conta própria com tinta óleo, isso na década de 80. Aí depois, no início de 2000, eu dei uma parada e recomecei de novo. Então eu estava muito, muito autodidata, muito, muito na experimentação. Mas eu já fazia um bom trabalho, mas eu achava que era pouco. Então, durante o livro, enquanto eu estava fazendo o livro, eu parei o livro no capítulo de pintura, eu parei o livro durante 6 meses, eu importei diversos DVDs de várias partes dos Estados Unidos, do Brasil, de outras partes do mundo. Ao todo, eu fiquei parado 6 meses, assistindo e praticando cerca de 400 videoaulas. As pessoas não acreditam quando eu falo isso. Esse cara é mentiroso, mas não é verdade. Uma vez eu falei isso com um rapaz, não pode ser, tu não pode. Assisti cerca de 400 videoaulas e pratiquei para quê? Para poder mostrar o melhor para as pessoas. E assim, de 2014 para cá, como eu não parei de pintar, meu trabalho já evoluiu mais e eu já aprendi mais. Porque a arte é uma coisa tão bacana, assim, tanto o desenho quanto a pintura, que não pensa assim que tu vai aprender tudo. Não, ninguém aprende tudo. A gente sempre tem mais o que aprender. A pintura, por exemplo, as pessoas imaginam que tem uma forma ou duas de pintar. Não, a pintura tem milhares de formas diferentes de pintar. Tem milhares de formas de pintar, inclusive alguns artistas inventam as suas próprias. Então, assim, a pintura a óleo, quando eu falo, é a pintura a óleo que é mais, digamos assim, a pintura mais complexa, que tem mais forte. Outras pinturas não tem tanto, aquarela é aquarela, sei lá, tem um que outro detalhe, a têmpera, a própria tinta acrílica, tu pode usar mais aguada, secagem mais rápida, tá, mas e deu. Já a tinta óleo tem milhares, tem plástico, tem ela prima, tem muitas dicas de pintura, né? Tem muitas dicas de pintura, né? Tem 500 formas, né? Pintura óleo, e aí material. Aí são trabalhos prontos, mas no meio do livro eu ensino tudo como uma pessoa faz, como ela chega até aí, sabe?
Não é só exemplos, não. Tem exemplos passo a passo. Eu explico, também faço um estudo das cores, mas tudo assim, nada para decorar, tudo para entender e aprender. Porque é assim que eu ensino. Eu não quero que ninguém decore nada, eu quero que as pessoas entendam. E graças a Deus, assim, eu tenho feito até, digamos assim, tem agradado aos meus alunos. Isso que me deixa mais satisfeito. Esses tempos eu estava numa aula de pintura, num workshop, não era uma aula, um workshop, que era 2 fins de semana. E aí tinha uma moça lá no meio do trabalho, enquanto eu estava explicando, no meio ela me interrompeu a aula, olhou para mim e disse assim, Silvio, eu já fiz 3 cursos de pintura. Isto que tu está me dizendo, que eu estou aprendendo contigo, eu nunca vi antes. Entendeu? Essas coisas dão satisfação. Porque, além de tudo, eu sempre fui uma pessoa compulsiva. O que me permitiu fazer um livro que aborde tantos temas é porque eu sempre me interessei por tudo. Algumas pessoas se interessam só por lápis, outras se interessam só por pintura. Muitas pessoas copiam, inclusive, as figuras porque não sabem desenhar. Outras só querem fazer arte final, nanquim, outras só querem quadrinhos. Eu não. Eu procurei aprender tudo, inclusive arte digital, porque como eu sou engenheiro, eu também tenho facilidade para aprender esse software. Eu vou ler aqui o que o João Dinardi está aqui. Elementar Eventos, por Richard Sint, se não me engano é o Richard Sint, um grande também ilustrador e quadrinista, está aqui. Grande artista e que trajetória bacana, ele está dizendo aqui. O João Dinardi, eu sou assim também, sou muito crítico com a minha arte. Somos 3, porque eu também sou muito crítico. Fico estudando direto, faço, se não gosto, faço de novo. Eu quero o melhor desenho possível, tanto que aos 67 anos, João Buscema ainda eu estudava, que aos 67 anos, João Buscema ainda estudava. Mas, olha, estudar e aprender é um negócio eterno. Se você quer qualidade, você tem sempre que achar, seja numa escultura, seja numa pintura, seja no desenho. Você não tem que achar que tá bom, né? Você tem que procurar mesmo a mudança, né? Melhorar, né? Silvio, eu tenho aqui, voltando aqui às origens, eu queria que você fale um pouco dessa HQ, a origem desse personagem, que é um personagem que nossa, no tempo do Jack Kirby, John Byrne, esses caras todos, assim, os clássicos mesmo, né? Eu sou muito fã. Né? E esse personagem, ele tem essa revista aqui, essa HQ, ele tem essa pegada, né? Ele tem essa pegada clássica, nostálgica, né? Então, o título já diz tudo, né? Quadrinhos nostálgicos. Né? Queria que você falasse um pouco dessa obra fantástica sua. Como eu disse no início, esse aí foi um trabalho que eu fiz na época que eu ainda estava na engenharia, que eu dividia meu tempo entre a engenharia e o desenho. O que acontece é que, quando eu estava lá pelo começo da faculdade de engenharia, eu estava com vontade de fazer uma história em quadrinho. Aí o que aconteceu? Para fazer história em quadrinho, em primeiro lugar, eu precisava do personagem. Lá quando eu tinha meus 14 anos, lá, 12, eu fazia história em quadrinho, pegava os personagens da Marvel e fazia com os personagens da Marvel, mas isso é coisa de criança. Quando eu estava meus 20, 21 anos, lá estava começando a faculdade, eu queria fazer uma história em quadrinho minha. Primeiro, eu precisava de um roteiro, né? E isso já foi uma dificuldade, porque eu não encontrei nenhum colega meu que... Não tinha nenhum conhecido, ninguém que escrevesse, que, sabe, tivesse essa habilidade. Então, o que acontece? Acabei eu mesmo tendo que escrever. E aí, eu precisava do personagem, né? O personagem. Bom, eu, revirando minhas pastas lá do jardim de infância, quando eu tinha meus 5, 6 anos, eu vi que tinha... Eu vi um personagem interessante lá, com umas cores meio estranhas e tal. Eu não sabia identificar que personagem era aquele. Mas eu gostei do layout, e o que eu fiz? Eu peguei o layout, dei uma melhorada nele, aí já com 20 e poucos anos, dei uma melhorada nele e criei um nome para ele, baseado na história dele. Chamei de Guardião Sigma, né? E aí acontece. Aí, eu, nas minhas férias da faculdade, enquanto meus colegas tudo foram viajar, foram para a praia, eu fiquei em casa e durante 2 meses eu desenhei essa história em quadrinho aí, com 26 páginas desse personagem, o Guardião Sigma. E é a história em quadrinho que abre essa revista, depois tem outras menores com outros personagens, mas esse aí, digamos assim, foi o primeiro, meu primeiro personagem.
Depois criei vários outros, tem alguns outros aí nessa revista, tem alguns outros até que a gente conversou até em off, estava conversando. Muitos deles eu acabei desistindo, porque acabaram surgindo personagens com o mesmo nome, até com histórias parecidas, então eu acabei desistindo. Aí resolvi publicar essa revista aí, tem 76 páginas, né, com a capa, mostrando com a capa, com essa história do Guardião Sigma e outras. A do Guardião Sigma é a maior de todas, tem 26 páginas, né. Essa aí foi a primeira história. Depois eu cheguei a escrever a continuação, a segunda, a terceira, a quarta história, mas aí eu não tinha mais tempo de desenhar, porque eu estava muito envolvido, aí não demorou muito, já comecei a fazer estágio, aí eu estudava, e aqui a carga horária da engenharia, onde eu fazia aqui, era terrível, sabe? Era um absurdo aqui, tinha uma tremenda falcatrua aqui da universidade, que ela, é a coisa mais maluca que tinha na faculdade de engenharia, aqui na faculdade que eu fiz, ela tinha cadeiras obrigatórias e cadeiras opcionais, só que eles não te diziam quais eram as opcionais, então para te formar tu tinha que fazer as opcionais e as obrigatórias, era uma sacanagem do tamanho, não tem. Até os alunos entraram na justiça, a princípio ganharam, mas depois perderam, tiveram que voltar tudo para a faculdade. Então assim, eu tinha aula de manhã, eu tinha aula a partir das 5, 6 horas até a meia-noite, eu tinha aula no sábado de manhã, e quando dava tempo eu ainda fazia estágio. E ainda, por fim, num determinado momento lá, deu uma loucura, eu resolvi ainda começar, fiz vestibular para administração de empresas, comecei a fazer administração de empresas também. Aí era muita coisa na minha cabeça, aí eu fui obrigado a dar uma paradinha nas coisas. Mas assim, aí quando eu podia, eu fazia uma historinha menor dessa aí, de 4 páginas, às vezes 12, 10, que estão aí nessa revista. Show, show, show. Muito bacana mesmo aqui, muito bacana. Essa daqui é datada de 86, essa Nasce o Guardião, né? Isso, é 86. Mas você criou ele bem antes, né? Sim, porque foi criado lá. O layout inicial foi que eu tinha uns 6 anos de idade. Aí depois, com os 21, eu fiz o layout mais final. E aí depois, eu comecei, na verdade, essa história eu comecei no final de 85. E aí em 86 eu concluí, que foi as férias da faculdade, ela pegou de dezembro a janeiro, fevereiro. Certo, certo. E conte um pouco dessa Quadrinhos Fantásticos, senhor. Como surgiu o nascimento dela? O que aconteceu que volta e meia eu invento um projeto novo e tal, e às vezes envolvo alguns amigos neles também, quase assim, mais ou menos como tu está fazendo agora com a tua Cheio. revista aí, que está sensacional. Essa revista aí já é a segunda. Em 2015, eu juntei um pessoal aí sensacional de todo o Brasil, inclusive tem a participação do Júlio Shimamoto, que é um grande artista brasileiro das antigas aí. Então, em 2015, Sim. Eu juntei um pessoal e fiz a primeira, que não é esta aí. Eu fiz a primeira que eu chamei de Histórias Fantásticas. Mas aí, depois de publicado, tudo passado o tempo, eu percebi que existiam outras revistas em outras épocas com esse nome. Aí, em 2018, eu repeti a dose. Essa daqui. Isso aí, 2015, isso aí. Aí, 2018, o que aconteceu? Em 2018, eu juntei mais ou menos o mesmo pessoal, alguns novos e tal, e fiz esta outra aí. Tem o Shimamoto novamente, tem o Juvan Lia, que é um artistaço também. Tem várias, só tem gente boa aí. Que deu sua contribuição, e aí em 2018 eu publiquei. Tem o Shima aí. Em 2018 eu publiquei essa revista. Mas tem muita gente boa, até nem vou citar o nome de todos, não posso deixar de fora. Pelo Shimamoto aqui. Que o texto acho que é do Ota, que faleceu agora há poucas semanas aí, que escrevia muitas histórias para o Shima ilustrar. Essa aí é outro amigo, o Carlos Alberto, um cara fora de série. O texto, na verdade, isso aí é do Juvan Lira. O Juvan Lira, assim, é um artistaço que trabalha com o nanquim aguado, assim, ó, como ninguém. O cara faz um trabalho espetacular. Exatamente. O cara é um artista espetacular. Então, assim, ó, eu tive a sorte de poder. Isso aí é de um canadense também. O único estrangeiro que participou, que é um cara, gente finíssima, que é o Luiz Paradise, que é um canadense, um cara, gente finíssima. Eu perguntei para ele se não queria participar, ele se prontificou, mandou uns trabalhos que ele tinha lá, e são trabalhos bem bacanas. Então, assim, ó,
tem muita gente boa, sabe? Tanto do Brasil como de fora. Isso aí só serve para provar aquilo que eu vivo falando para todo mundo. Aqui nesse nosso país tem gente talentosa assim, ó, que não acaba mais. Infelizmente, eles não têm a chance de aparecer. Esse é do outro amigo, do Cleiton Cardoso, é um artista aqui do Rio Grande do Sul, um cara que está nativo, assim, um cara que publica um trabalho atrás do outro, também um grande amigo aqui, um grande amigo. Isso aí é uma ilustração minha, porque além de histórias em quadrinhos, eu também coloquei alguns contos. Então, teve alguns amigos que fizeram contos, e eu também devo ter uns 2 contos meus, tanto nessa revista quanto na outra. Eu também, como eu disse, eu também faço contos de terror, de fantasia, de ficção. Esta aí é do Henry Jalpert e do outro amigo aí, o Bridon, que é de Santa Catarina. Arte de Bridon. Não, aí tem pessoal fora de série, assim... Tem um conto também, né? Do livro. Isso, esse é outro conto meu. Faltou a banana, que depois eu até utilizei nesse livro, só de contos aí. Olha que tu tem aí contigo também. Esse aí é um personagem do Denilson Reis, que é o Peric, o mercenário, e a história quadrinha é minha. Eu fiz a história quadrinha, fiz o roteiro, fiz o texto, e aí uma pintura dele que eu fiz também do Peric. Fantástico esse quadrinho, viu? Não, a história é uma história curtinha, porque a ideia da revista era exatamente essa, fazer histórias em quadrinhos pequenas, onde o mais importante não era o roteiro longo, mas a sacadinha, tipo aquelas revistas antigas lá da Cripta, da Eira, aquelas revistas da década de 50, 60. Então, tem várias ilustrações. A ideia era fazer isso, Sim, tem muitos trabalhos meus aí. Muita coisa eu tinha que preencher espaço, então... É aí uma outra versão dele. Show. Bacana demais. Ó, pessoal, para avisar, né? Boa noite, meu amigo Gleison Ribeiro, também faz parte da Sarcófago X. Estamos com Silvio Ribeiro também, que estou honrado demais. Eu sempre digo que eu sou um homem pequeno que conheço muita gente grande. Silvio Ribeiro é um, Richard Cintia é outro, João Dinardi é outro, Gleison Ribeiro é outro e vários. Estamos no Catarse com Sarcófago X, vários artistas. Essa semana, amanhã tem live com outros artistas, Daniel HDR também, vários outros artistas. Até o final da campanha, eu estou fazendo live com todos, ou quase todos, que estão no Catarse com a Sarcófago X. Quero só agradecer. Estamos aqui com o Silvio Ribeiro. Vamos continuar. Silvio, tem esse livro aqui, seu, que, por sinal, é fantástico. Recomendo também. Várias ilustrações, né? Ilustrações de Silvio Ribeiro. Bacana. Tá saindo a gente vai continuar já falando sobre ele, como foi o seu processo, mas eu quero... Todo mundo deve estar curioso, principalmente o João Dinardi aí, que é comprando as suas obras também. A continuação desse livro, que vai sair agora, e me fale mais algum lançamento aí para a gente aí. Na verdade, como eu te disse, meu primeiro roteiro basicamente foi do Guardião Sigma, e aí foi quando eu descobri que eu tinha capacidade para escrever também. E agora, eu não sei porquê, meio que fiquei possuído. Tem uma colega minha disse que eu estava psicografando, que eu comecei a escrever conto e não parava mais. Eu chegava a escrevia 3 contos de terror por dia. Aí acabei fazendo essa primeira revista aí, esse primeiro livro, são 120 páginas, tem 25 contos, são contos pequenos, também onde a ideia é a mesma da história em quadrinho, não um roteiro longo, mas aquela sacadinha assim especial. E agora eu já estou com mais 20 contos prontos, e eu vou fazer mais algumas ilustrações, e esse ano eu pretendo lançar o segundo revista nesse mesmo estilo, mesmo livro nesse mesmo estilo, só com contos e algumas ilustrações. Ainda vai demorar um pouco, ainda porque eu estou no momento com 3 publicações sendo comercializadas, que é esse aí, Faltou a Banana, a coletânea de quadrinhos, aquela nostalgia, quadrinhos nostalgia, e o meu livro, e a segunda edição do meu livro de desenho. Então, para não embolar muitas coisas, eu vou primeiro vender alguns desses exemplares,
quando chegar mais por fim, eu vou lançar aí o segundo livro de contos. Fora isso, eu tenho um projeto que eu já estou há muito tempo com ele em andamento, que eu tenho passado outros na frente dele, que é meu artbook. Meu artbook. Eu estou com meu artbook praticamente diagramado, onde eu vou colocar muitos trabalhos a lápis, muitos trabalhos a nanquim, muitos trabalhos, muitas histórias em quadrinhos e também muitas e muitas telas a óleo. Tudo no estilo assim, terror, fantasia, que é o que eu gosto de fazer. Então, esse trabalho vai ter em torno de 80 a 100 páginas. De 80 a 100 páginas será em formato grande também, 21 por 28, que nem meu livro de desenho e de só em quadrinho. Então, isso aí são projetos para agora, para 2022. Mas eu ainda tenho que comercializar esses livros aí. Graças a Deus está saindo tudo bem, por enquanto está correndo tudo como eu esperava. Esse livro aí praticamente já se pagou, que para mim é importante. O outro livro, de História em Quadrinhos, também já se pagou também. O Quadrinhos Nostalgia já se pagou. O livro de desenho, por ser um custo um pouco maior. Papel grosso, tudo nessa HQ eu acho bacana isso aqui. A Sarcófago X ia sair nesse formato, mas devido questões orçamentárias, a gente resolveu fazer no formato americano. Mas eu planejo um dia lançar algo nesse formato, com esse papel. Muito bom. Essa daqui nem se fala, porque quem é fã de Espada Selvagem de Conan, que começou como eu, isso aqui parece uma Espada Selvagem de Conan, especial. Pintada pelo Silvio, né? A capa. Mas o papel também, de primeira também, papel ótimo, né? Sim, o colchê. Colchê tem que ter continuações, esses negócios tem que ter. Pode falar, sim, pode falar aí. Não, então esses são os projetos, né, que para o ano que vem. O único ainda que não se pagou, mas é normal, porque demora um pouco mais, que é o livro de desenho artístico. Mas também está saindo bem. Agora eu estou com uma livraria em Porto Alegre que está vendendo. Tenho também a Corale, tem o site da Corale, que é uma loja de material artístico que atende todo o Brasil. Quem quiser pode comprar na Corale. Quem desejar pode comprar direto comigo também. Também está no Amazon, também tem vendido pela Amazon. E agora, há pouco tempo, também tem uma distribuidora aqui, que é a distribuidora Livraria Santos, que tem mais de 10 lojas, deve estar na 11ª já, em todos os shoppings de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, vários shoppings de Porto Alegre do Sul. Eu não sei como é que funciona para o resto do Brasil, mas, de qualquer forma, quem quiser comprar de qualquer parte do Brasil, pode entrar em contato comigo, que eu envio, ou então, talvez pela Corale. A Corale, com certeza, envia para qualquer parte do país também. Se as pessoas quiserem, comigo tem que ser à vista. Lá na Corale, pode usar cartão de crédito, se quiser, pode parcelar. Então, o livro está disponível aí. E é um livro, assim, o que eu posso dizer? É meio estranho eu mesmo falar do meu trabalho, mas eu vou dizer para vocês que eu recomendo, porque para quem gosta de arte, quem gosta de desenhar, eu também recomendo, de pintar... Eu recomendo demais. Não existe um livro mais completo. Bom, tu agora tem o livro na mão, Fernando. Tu pode atestar isso que eu estou dizendo. Não tem um livro tão completo. A pessoa que pega esse livro na mão e olha, ela não tem como não comprar. Além do que o preço é absurdo. Esse livro aí está sendo vendido a R$86. R$86. Pensa bem, um livro com essa qualidade de gráfico. Com esse na Amazon. Na Amazon, você vê livros, desculpe lhe cortar. Você vê livros importados de 180, 160 a R$300, talvez não seja nem totalmente nesse formato. Tem livros muito caros. Eu vou dizer uma coisa para ti, Fernando. Na mesma época que eu publiquei esse livro, tinha na livraria aqui em Porto Alegre, estava lançado ao mesmo tempo uma tradução de um livro estrangeiro. E assim, o livro abordava praticamente desenho a lápis e nanquim, e só. Ou seja, o meu tem 10 conteúdos aqui, só tinha isso. O livro assim, não tinha qualidade gráfica, não tinha o conteúdo e nem a qualidade gráfica do meu. Mas ele é estrangeiro. Ele estava sendo vendido a R$198. Entendeu? Então, quer dizer, é que às vezes o brasileiro tem uma dificuldade de reconhecer o talento de outro brasileiro.
né? dificuldade. Sabe É que isso esse país mesmo. aqui é o país do talento. Esse país é o país do talento, inclusive os estrangeiros acreditam nisso. Os estrangeiros, o brasileiro às vezes que não tem aquela autoestima que devia ter, mas gente Tu talentosa consegue, nesse país não falta. Tanto é que eu tu publiquei essas duas consegue, revistas aí, fiz coletânea, sabe? É gente que não acaba mais, é difícil escolher de tanta gente que tem, sabe? Se tu for, é fantástico, assim. Infelizmente, essas pessoas não conseguem, às vezes, publicar o trabalho, não conseguem publicar um trabalho, mas não é por falta de talento, é por falta de incentivo. E muito desse incentivo, às vezes, passa pela própria forma do brasileiro ter sido educado e criado, que a gente aqui meio que é doutrinado desde pequeno, achar que lá nos Estados Unidos, na Europa, eles são tudo melhor que nós, que eles são, sabe? Não é bem assim, sabe? Eles têm os problemas sociais deles lá tanto quanto nós aqui, só que eles não mostram. Aqui no Brasil a gente mostra a pobreza, eles mostram só que eles têm dinheiro, mas, nós estamos sabe? É a mesma coisa, não importando pense que é artista para muito lá. diferente. Nós estamos importando artista para Exatamente, lá. isso é importante. Pois é. Porque Ó, o tem Gleison, qualidade, né? Porque tem qualidade. sim, temos artistas top mesmo. O Gleison Ribeiro está perguntando assim: você conseguiu fazer uma parceria de distribuição com a Corale, que é www.corale.com.br, se não me engano. Sim, que Porque distribui a Corale. o que acontece é que Você pode a adquirir Corale, Corale muito. a primeira edição do livro, em 2014, eu já coloquei lá na Corale. E teve uma vendagem muito boa, sabe? Tanto na Corale, não na Corale quanto na Livre Cultura, na época eu botei, agora eles não estão mais aceitando trabalho em consignação. Mas a Cultura é assim, um livro assim, que não tinha divulgação, quase um livro independente, mas vendia um por dia, um a cada 2 dias, a coisa mais fantástica. Então, os primeiros livros que eu levei na Cultura, por exemplo, foram em consignação. A segunda leva foi em consignação. A partir daí, vocês começaram a comprar o livro, porque o livro saía tanto. E a Corale, o fenômeno foi o mesmo. Eu botava um livro lá, logo estavam pedindo mais e mais e mais. Eu só parei de levar livro na Corale porque esgotou. Chegou um ponto que o livro esgotou. Então, o que acontece? Agora a Corale fez uma reformulação na loja. Estão se dedicando mais a materiais de desenho especificamente do que a livros. Então, assim, meu livro é basicamente agora o único que está lá. Por quê? Porque eles reconhecem a qualidade do livro, eles sabem que é um livro que é procurado. Então, a Corale mantém, continua vendendo meu livro lá. E a Corale graças a Deus para nós gaúchos que existe a Corale, porque a Corale é uma loja de materiais de arte assim de primeira, que tu procurar tu encontra lá, sabe? E o próprio ambiente é um ambiente agradável. Eu só tenho que agradecer todo o apoio que o pessoal da Corale me dá. E não apenas da Corale, Sim. por exemplo, a Livraria Londres, que é uma livraria de livros diversos, no caso, é uma livraria tradicional do Bonfim, aqui em Porto Alegre. Cara, é um ambiente sensacional. A pessoa entra lá dentro assim, tu vai estar na tua casa. E a ligações que eu consegui agora também. Como é que eu, sabe? Só tem que agradecer. São lojas, cada qual mais bonita, esparramado em vários shoppings aqui de Porto Alegre, do interior do Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se eles estão vendendo para fora do país, não sei como é que funciona. Mas a Corale ela manda para qualquer parte do Brasil. E tem a opção de comprar Show. comigo também. A única diferença de comprar comigo Você é que a pessoa vai autografado. Se a pessoa solicitar, vai pode autografado. comprar direto, né? Pode comprar direto. Silvio, qual é a dica? Qual é a dica que você dá para quem está começando, para quem está querendo lançar quadrinho, querer trabalhar com quadrinho, ou ilustração, ou pintura, né? Bom, eu tenho várias coisas que eu posso dizer, mas pela minha experiência. Em primeiro lugar, se a sua tia disser que você é um grande artista, não acredite. Se os seus amigos disserem que você é um grande artista, não acredite. Você só acredite que você é um grande artista, que você sabe o que está fazendo, quando você estiver satisfeito. Então, assim, a pessoa que você tem que agradar, a primeira pessoa que você tem que agradar é você, tá? Então, assim, se esforce, estude, sabe? Só os melhores conseguem, assim, Você pensa,
esse estrangeiro lá, o cara tal, desenha que é um monstro. Ele pode desenhar que é um monstro, por quê? Porque ele passou a vida toda se dedicando. Uma vez, inclusive, quando eu tinha o fanzine lá, eu recebia muitas cartas de pessoas mais novas que eu, e as ficavam endeusando. Ah, o fulano de tal. Ah, eu não sei o quê. Só artista estrangeiro. Aí eu perguntava para ela o seguinte: cara, quantas cabeças tu tem? Tem uma cabeça. Quantos braços tem? Tem dois braços. E pernas? Tem duas pernas. Cara, então tu não é diferente do fulano lá que é estrangeiro. A única diferença é que ele se dedicou para aprender. Então tu pode fazer a mesma coisa, é só tu te dedicar. Então não adianta só tu querer. Eu vejo aí o pessoal não sabe nem pegar um lápis. Às vezes eles pegam caneta esferográfica para fazer arte final. Aí quer publicar história em quadrinho. Tá, tem gente que acha que vai fazer história em quadrinho não precisa saber desenhar. Bom, é a opinião de cada um. Para mim, a primeira coisa que tem que fazer é aprender desenho. Por isso que eu digo, eu não ensino ninguém a fazer história em quadrinho. Se o cara não souber desenhar, eu não ensino. Como é que eu vou ensinar uma pessoa que não sabe nem o básico? Então, assim, ó, tenha uma autocrítica muito grande. A pessoa tem que satisfazer você. Se esforce muito. Outra coisa, normalmente o pessoal, o que faz que está começando? Copiar um outro artista. Eu fiz isso quando era novo também, quando era adolescente, lá tinha uns 12, 13 anos, também fazia isso. Eu copiava o John Romita, copiava Jack Kirby, mas até que um momento aconteceu uma coisa na minha vida que me fez parar e pensar. Porque, na verdade, não adianta tu ficar copiando um artista, por mais que tu goste dele, não adianta tu ficar copiando ele sem entender o que tu tá fazendo. Aí tu copia formas que tu não sabe o que é. Tu faz manchas que tu não sabe o que é. Só que o teu artista preferido que tu copia sabe. Então é melhor tu te dedicar a entender o que tu está fazendo. Eu digo assim, ó, tu tenha teus ídolos, eu também sempre tive os meus, tu tenha teus ídolos, procure aprender com ele. Aprenda tudo, esmiuça a técnica dele, mas não tenta copiar. Não abandona teu estilo para ficar no estilo dele. Aprenda com ele, mas não copie. Por exemplo, tem uns artistas que alguém envia alguma coisa no meu trabalho dele, Frank Frazetta, alguém envia alguma coisa no meu trabalho do Frank Frazetta, como também envia do Jack Kirby, do Jim Moniz, sei lá de quem. Todo mundo viu alguém no meu desenho. Por quê? Porque eu sempre me procurei aprender as técnicas da pessoa. Mas eu, por exemplo, nunca quero desenhar. Por mais gigante, por mais monstro que o artista seja, eu não quero desenhar igual a ele. Por quê? O Frank Frazetta é um exemplo. Ele tem um trabalho super complexo. Aí, se tu encontrar na internet, que tu vai ver, tem uns 10 artistas, pelo menos, que eu conheço, que tenta copiar a Frazetta. Tenta até desenhar igual a ele, até aquelas mulheres que ele faz, tentam desenhar igual. Só que acontece, o trabalho do Frazetta é um trabalho tão complexo que um consegue só aprender uma parte, outro consegue aprender outra parte, ninguém consegue copiar tudo, cada um copia um pedacinho. Então, assim, ó, qualquer um que copiar o Frazetta vai ser sempre o quê? Uma cópia do Frazetta, ele nunca vai ser ele. Então, eu digo, tenha Além, seus né? artistas, admire tudo que eles fizeram, aprenda com eles, mas nunca copie, nunca tente fazer igual. E outra coisa, quando você quer aprender desenho, quer aprender anatomia, não sei o quê, tá, tu vai copiar o desenho de outro artista, tu pode fazer isso, mas eu vou te dizer uma coisa, tu vai perder. Sabe por que tu vai perder? Pensa assim comigo, ó. Se tu quer aprender a desenhar, se tu quer fazer alguma... Copia do real. Usa como modelo real, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma foto. Isso. Usa uma foto, Isso. não precisa ser um modelo. Usa uma foto. Sabe por quê? Eu vou te explicar. O cara que fez aquele desenho pode ser um monstro desenhista, um baita desenhista, mas isso é da natureza do ser humano. Ele começou copiando uma foto. Aí ele, para fazer o trabalho dele, ele perdeu vários detalhes, porque ele não conseguiu assimilar tudo. Aí o que acontece? Aí está o desenho dele lá onde ele perdeu vários detalhes. Aí o que tu faz? Tu pega e vai lá, em vez de copiar do real, copia do desenho dele. Então, tu também já vai perder mais um monte de detalhe, entendeu? Então, vai se somar no teu trabalho o que ele perdeu copiando do real e mais do que tu perdeu copiando dele. Então, é melhor tu entender a técnica do teu artista, aprender com ele, mas quando for copiar, tu pega e copia direto do real, que foi a fonte que ele buscou. Então, por isso que eu digo assim, não adianta só ficar copiando. A pessoa tem que copiar, claro, copia para treinar, mas tem que entender. Sempre procurando entender o que está fazendo. Tá. E quem quer fazer história em quadrinhos? Primeiro, tu tem que aprender a desenhar. Depois, tu tem que fazer toda a teoria. Tem que aprender toda a teoria. Quer fazer história em quadrinho no Brasil? Tem mercado?
Tem, depende do que faz. Até para fazer história em quadrinho e também para fazer ilustração comercial. As pessoas não sabem, no Brasil aqui existe um campo gigantesco para ilustração comercial. Tanto que eu, quando trabalhava com editor de arte, paralelo ao meu trabalho, eu ainda fazia trabalhos como freelancer. Tinha épocas que eu tirava mais trabalhando com freelancer do que meu próprio salário. E eu não posso dizer que eu ganhava mal. Então, assim, eu tirava mais do dobro do meu salário trabalhando como freelancer. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, você tem que entender que desenhar é uma profissão. Desenhar para diversão é na época que a gente é criança, que a gente é adolescente. Ou então, se tu tem uma vida financeira tranquila, que isso te permite fazer isso. É tipo eu faço. Eu, hoje em dia, só faço por diversão. Claro, até vendo, se alguém me pediu alguma coisa, posso vender. Mas isso é por diversão. Mas se a pessoa quer ser um profissional, ela tem que fazer o contratante, a empresa vai contratar ela para. Eu, por exemplo, para vocês terem ideia, eu cheguei a desenhar plataforma de petróleo, eu desenhei cabo submarino, sabe? Por outro lado, eu desenhei ônibus com passageiros dentro, eu desenhei fábricas, sabe? Tu desenha de tudo, qualquer coisa que te pedir. Eu desenhei bonequinhos, eu desenhei telas de Natal para uma empresa, supermercado aí, o maior supermercado do mundo, é multinacional, quando eu vou dizer não, todo mundo sabe qual é o maior supermercado do mundo. Eu cheguei a desenhar e 2 vezes, desenhei telas para computador para eles, que era descanso para computador na época da Copa, não sei se foi 2014, e depois no Natal também, que usaram nos computadores eles tudo. Então, assim, ó, tu não faz o que tu gosta. Então, se tu quer, não adianta tu chegar lá para uma empresa lá e mostrar para o cara o desenho do Homem-Aranha que tu fez, o desenho do Batman, porque o cara não está interessado no Homem-Aranha nem no Batman, ele tem uma publicação que é voltada para determinado tema lá, assunto, pode ser uma empresa, pode ser um supermercado, pode ser uma fábrica, ele vai querer que tu, se precisar de um ilustrador para fazer um manual, uma revista, alguma coisa, vai ser dentro daquele tema. Então, assim, a própria história em quadrinho. Muitas vezes tu tem que fazer uma história em quadrinho relacionada a uma empresa. A empresa te contratou para fazer uma revistinha contando a história da empresa, por exemplo. Aí tu faz. Tá, mas isso aqui dentro do nosso país. Viver história em quadrinho aqui dentro, eu acho meio difícil. Não sei quem é, tirando Maurício de Souza, não sei quem é que vive disso. Mas fora do Brasil tem as opções, tem muita gente desenhando para os Estados Unidos, tem muita gente desenhando para a Europa e tal. Mas aí tu vai ter que entrar numa concorrência e vai ter que se sujeitar a algumas coisas, né? Para ninguém vai ser fácil o começo, mas se tu tiver um bom trabalho, se tu for uma pessoa assim responsável, se as pessoas sentirem confiança em ti, se tiver profissionalismo em ti, aí tu vai te colocar. Mas vai depender do teu trabalho. Quando as pessoas estão Tudo é desenhando lá dedicação, né, fora, Ciro? eles que desenham mais, mas o que acontece é que elas mostraram competência para isso e são profissionais que elas fazem, né? Então é isso Tudo é aí. dedicação. Eu, por exemplo, É, nunca Ciro, tive esse interesse. Eu tive chance tudo é, de interesse. tudo é dedicação, né? A dedicação, ela traz muitos benefícios. Agora eu quero pedir para o amigo Ciro, que está fazendo participação. Está fazendo participação na Sarcófago X, com HQ, ilustrações. Estamos no Catarse aí, 40 dias ainda restantes. Né? Estamos só com 20 dias. Eu queria que o amigo desse uma chamada aí para o povo aí para comprar esse negócio aí, esse nosso projeto. Olha, quando o Franz começou a conversar comigo as primeiras vezes sobre esse projeto que ele está fazendo, quando ele falou que era histórias de terror, fantasia, bah, mas já gostei direto, porque realmente é o tipo de história em quadrinho que eu mais me interesso hoje em dia. Tanto é que quadrinhos mesmo, eu só compro uma publicação ou outra mais antiga, da década de 50, 60. Então, quando surge uma coisa assim, um trabalho como esse, como a Sarcófago X, que agora que o Franz está trabalhando, para mim foi muito legal. Aí ele me abriu espaço com uma história em quadrinho. Silvio, tu tem mais história em quadrinho? Mas claro, já vamos, a ilustração que tu precisar. Porque é um prazer, para mim é um grande prazer. E assim, ó, as pessoas que querem... E além de mim, tem outros, tem uns caras muito bons aí, uns grandes artistas. É um prazer estar do lado desse pessoal todo aí. E assim, ó, para quem gosta de terror, para quem gosta do quadrinho nacional, sabe? Isso aí é tipo... Até para quem coleciona, eu sei que tem algumas pessoas que colecionam o quadrinho nacional. E assim, ó, o terror sempre teve aqui no Brasil, talvez até o pessoal, na época, tinha muita concorrência estrangeira, o pessoal não foi muito pelo lado do super-herói.
Ou, atualmente, sim, o pessoal tá... Mas lá pela década de 80, 90, lá o pessoal ia mais pro terror. E é um gênero Fã assim da que se cripta, né? consagrou no Brasil e que atraiu muita gente boa e tal. Então, assim, o que, que eu posso dizer? Eu espero que todos ajudem, participem, vão lá no Catarse, é muito simples, não é nenhum absurdo os valores lá para apoiar, para a gente ver esse trabalho publicado aí, que eu sou tô louco para ver esse trabalho publicado. É bacana, assim, o que, que eu posso dizer? Eu conheci o Franja há pouco tempo, mas já posso dizer para vocês que é um grande artista, um escultor, assim, ó, fora de série. Cara, cada vez que ele mostra um trabalho, eu fico mais apaixonado, assim. Estou aguardando meu presente que ele está preparando. Lá eu sei que vai ficar sensacional. Eu já tive uma prévia já do meu personagem que ele está fazendo. É, já tive a prévia, olha, a prévia, por enquanto tá no, ainda vocês não viram o uniforme e tal, mas já dá para ter uma ideia, a anatomia assim fora de série. Então o Franjo é um cara, é um desses batalhador, é um desses batalhadores que a gente conhece tanto no nosso país, aqui a gente tem batalha pelas artes no nosso país, pelos quadrinhos, tudo. Então assim, cara, eu vou dizer para vocês que é quase uma obrigação da gente apoiar, sabe? É quase uma obrigação. Por isso, quando ele me pediu a história em quadrinho, assim, na hora, ó, Fred, o que eu tiver aqui, tu pode pegar e é teu. E eu tô louco para ver o resultado. E Temos eu tenho a, certeza temos, que a gente vai conseguir ficar, vai conseguir chegar a esse valor aí, que não é nenhum absurdo. O valor da contribuição também é um valor pequeno, vocês vão ver, e assim, ó, e o resultado vai ser fantástico. Um e capricho assim. o preço, né, tá muito bom, porque, vamos ser franco, um preço desse aí O não preço, paga nem a publicação, porque ninguém está praticamente exatamente, ganhando, exatamente. a gente está ganhando só mesmo para publicar mesmo, sabe? Só mesmo para ver publicado. É, Eu tenho lançamento, é que vários aqui, lançamentos meu, agora, próximo ano. exatamente. Aqui no Brasil, o pessoal faz as coisas assim, ó, não tanto comercialmente. Claro, todo mundo quer ter o retorno do seu trabalho, isso é normal. Mas o pessoal faz pelo amor à arte, sabe? Então, isso aqui, talvez até o que diferencia o Brasil de outras partes do mundo, onde, por exemplo, o Japão, os caras fabricam lá, que nem linha de montagem, estão em quadrinho, Estados Unidos, mais ou menos a mesma coisa. Europa, admiro muito os trabalhos europeus, mas também é uma coisa assim que é do dia a dia deles. Então, nós aqui, cada um que publica uma história em quadrinho nesse país aqui, publica uma revista, ele já é um guerreiro. Eu já considero um guerreiro assim, ó, só pelo fato Sim, de todo esse envolvimento, de sim. toda a vontade, assim. Então, Ó, apoio. no lugar da gente Apoio estar, para o artista a gente, essa desculpe revista. cortar a sua palavra, que é importante você falar isso, mas, eu digo mais 3 vezes. Se nós só reclamarmos de nosso país, no âmbito de publicações do quadrinista nacional, a gente vai ficar na mesma. Então, o que, é que a gente vai fazer? Reclamar, vamos reclamar, mas vamos trabalhar. Eu estou fazendo a minha parte de publicar, né? O Silvio faz a dele, o outro faz a dele, o pessoal se junta, vamos publicar. Essa publicação, ela é uma das maiores publicações estrangeiras do mundo. É nada, essa publicação aqui é nacional, é feita por Silvio Ribeiro. Mas o que eu estou querendo dizer nessa brincadeira, que parece uma publicação estrangeira. Parece uma publicação estrangeira. Não perde nada para um livro estrangeiro, né? Outra publicação que não perde nada. Então, nós temos qualidade, oxe, nós temos qualidade muita. Eu quero provar isso, né? Eu posso provar isso também. A Sarcófago X, ela não é só um desfile de artistas, ela é um complemento e uma coletânea mesmo de artista mesmo. Os trabalhos são reais mesmo, né? Aí uma prova aqui. Então, isso é só a primeira, já estou cuidando da segunda, tem uma novidade bacana, tem uma editora nova lançando agora, estou avisando aqui agora a todo mundo que vai assistir, tem uma editora nova agora em 2022 lançando, né? Tem Franjo no meio desse negócio, né? Já está sendo cuidada, já está todo nos trâmites legais, e a Sarcófago X ia sair nela agora, nessa editora, mas se vocês perceberem, na capa da revista Sarcófago X, tem já o nome da editora lá, já. Ninguém percebeu, é a Kyber Editora. Então, e fora outros lançamentos que eu quero divulgar só
mais ou menos no final de janeiro, tem um lançamento muito fantástico aí que eu creio que não vai revolucionar, mas ele vai dar uma mão muito grande a todos os artistas que, como eu, precisou e não tive ajuda, né? Sem mágoa nenhuma. Estou falando assim, que todos os artistas que quiserem, essa editora ela vai dar uma mão muito grande, viu? Não é mágica, não existe mágica, né? Tudo hoje em dia é comercial, mas existe a parte comercial que dá para facilitar um pouco, né? Existem editoras que publicam o quadrinho nacional, existem gráficas também que dão aquele apoio e tal, e tal, e tal. Nem todas, mas essa editora, eu acredito que ela, pelo que eu vi, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou por dentro, vai dar vai dar o que falar, viu? E olha que eu não quero ser enxerido, não, mas onde eu estou, as coisas andam bacana, viu? Quero dizer que... E esse companheiro aqui, ele vai estar comigo, sabe? Só se Deus me tirar, mas esse companheiro eu quero que ele esteja comigo, viu? Eu estou com gente grande aí, estou com gente importante na Sacola X, outros artistas também fenomenais. Eu acredito que a número 2 vai ter mais artistas do que teve essa, né? E também vai dar chance, porque a Sacola X, ela é o seguinte, ela é uma união de artistas que têm 30 anos, que trabalharam na Marvel, trabalham não sei o que e tal, e tem artistas iniciantes como eu, como outros, né? O meu negócio é esse, juntar o artista iniciante com o artista que tem uma carreira grande, como o Silvio Ribeiro. Então é bom para todo mundo, né? O Silvio Ribeiro, que ele já é um cara já calejado de ser artista, mas é bom você sempre revigorar, se juntar, fazer parcerias, né? E a gente, por enquanto, está lançando ela, não está ganhando muito, porque a gente está querendo lançar para ver o quadrinho nacional ser publicado, essa revista, depois a gente vai ganhando, olha, não se perde. Publique o seu quadrinho, publique o seu livro, se junte com alguém. Se você não sabe, estude, compre um livro desse aqui e aprenda, peça dica, compre um quadrinho desse, né? Um quadrinho desse, por exemplo, revista A Espada Selvagem de Conan foi o que me inspirou a fazer escultura, né? Como o Silvio estava dizendo, eu olho para as fotografias para fazer, né, um personagem que é em quadrinho, né? Então, mas para ficar melhor, então eu olho para o personagem em quadrinho que ele desenhou, mas também olho para a fotografia, porque tem que estudar anatomia. Então, não sou totalmente um bom desenhista, mas um dia eu chego lá. Mas o que eu quero dizer que vamos publicar, de qualquer maneira, vamos publicar, vamos se juntar. E, após Sarkov X é uma ideia muito boa de Franja Escultor com os outros artistas aí, vai vir muita coisa boa agora em 2022. Pode acreditar que vai ter muita coisa boa. Silvio, eu queria que o amigo deixasse uma palavra final, uma palavra boa, que sempre você dá uma dica boa. Estamos finalizando esse ano, com um novo ano que chega. Evidentemente que a gente só quer coisa boa. Então, eu quero que você deixe a última palavra aí para todo mundo que vai assistir. Eu acho que a primeira dica é algo que mais ou menos tu já falou e que é aquilo, né? A gente não pode muito ficar preocupando no mercado, se vai dar certo, se vai dar errado. Se tu tá na tua casa, tu tem um projeto para fazer, tu faz, porque tu tem que fazer aquilo que te satisfaz, que te dá prazer. Se aparecer pessoas que te acompanhem, ótimo, mas tu não pode deixar de fazer o que tu gosta. Veja, eu, por exemplo, fiz uma engenharia eletrônica, passei, sei lá, mais 10, 12 anos da minha vida envolvido com eletrônica, acabei virando completamente o jogo e acabei me dedicando ao que eu realmente gosto no fim. A outra dica é realmente a Sarcófago X, que assim, não esqueçam que este é o primeiro número. Esse primeiro número vai ficar gravado na história. É o primeiro, então, quem quer ter um, vai ter que ter o primeiro. Então, assim, eu recomendo esse trabalho, aí eu estou louco para ver esse trabalho impresso, e vamos aguardar, e vamos lá apoiar. Silvio, meu amigo, muito obrigado. Eu queria mais tempo para a gente conversar, mas vai ter outras oportunidades de a gente conversar. Quero agradecer a quem participou, que falaram muita coisa boa aqui.
E quem for assistir também, pessoal, obrigado aí, apoia o projeto. O projeto só tem fera mesmo quando viu o negócio, tem Silvio Ribeiro. Me sinto muito honrado, né? Isso é uma verdade, porque, como ele disse, a gente se conhece há pouco tempo. Mas quando a gente tem respeito, a gente tem admiração pelo trabalho, né? Coisa que nem todos fazem isso, né? Na terra de um Brasil tão dividido e americanizado, né? Eu sempre bato palma para os artistas clássicos, né? Shimamoto, Polonese, só os clássicos mesmo, nacionais mesmo, assim, né? Tem alguma coisa deles aqui. A gente tem que valorizar o que é da gente. Não desmerecer o que é de fora, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente também tem que honrar as coisas da gente, né? Os brasileiros mesmo, né? Todos eles mesmo, todos os artistas. Meu Instagram está aí para divulgar vários artistas iniciantes, vários mesmo. Muito artista nacional eu divulgo, quase todo dia. Não agora, atualmente, mas eu faço sempre isso. Então, vamos dar valor ao que é nosso mesmo, porque isso é de lei a gente fazer isso. Então, eu quero dizer que muito obrigado, Silvio Ribeiro. Viu? Pessoal, apoie no Catarse. Tem Silvio Ribeiro também, tem muita gente boa. Viu? E comprem, adquiram os trabalhos do artista, porque merece, né? Esse livro aqui é tão pesado, chega cansa na gente, mas, sabe? O livro capa dura mesmo, doideira mesmo. Quadrinhos ótimos, né? Muito lançamento, o Silvio está nativo aí. E vamos ver o Silvio aí, que até com 200 anos de idade, lançando. Obrigado, meu amigo, viu? Muito obrigado. Tchau, obrigado. Eu vou encerrar e eu vou gravar e vou passar ela pro Instagram. Boa noite, fiquem com Deus.